Olá, eu sou Carminha Brum, da Academia Mente Milionária. Bem, hoje é o primeiro dia do desafio Co-Criando o Prêmio da Mega Sena da Virada. Então, lá no nosso grupo Lei da Atração na Prática, nós decidimos fazer esse desafio. Para quê? Para ver quem lá dentro vai conseguir co-criar o prêmio da Mega Sena da Virada. Então, para isso, todo mundo que está lá, a gente vai unir as nossas energias, porque a gente sabe que a energia, quando ela é unida, quando a mente está unida e em um propósito, essa mente ganha muita força. Então, o Napoleão Hill chamou essa mente de mente mestra. Muitas filosofias chamam essa energia de egrégora. Então, o que é importante a gente saber é que quando várias pessoas estão unidas, realmente essa energia ela tem muita força. A energia coletiva ela tem muita força. Então, a gente sabe que isso sempre foi falado desde os mais remotos tempos da humanidade, que as pessoas sabem que quando elas se unem, quando elas estão unidas em um propósito, elas conseguem sim alcançar aquilo ali muito mais depressa. Então, algumas filosofias chamam de egrégora, Napoleão Hill chamou de mente mestra. Agora, o importante que a gente tem que saber é que funciona. Funciona. As mentes unidas, quando está ali buscando o mesmo propósito, funciona. Então, para isso eu criei esse desafio. Lá na comunidade, eles toparam. Então, a gente vai sim co-criar o prêmio da Mega Sena. Então, um desafio para ver quem lá dentro vai conseguir co-criar o prêmio da Mega Sena. E nada melhor do que a gente estudar pessoas que já conseguiram aquilo que a gente está buscando. Então, o que eu vou fazer hoje nessa primeira aula, esse primeiro vídeo do desafio? Eu vou estudar a história do rapaz que ganhou na loteria com a lei da atração. Por quê? Se a gente quer alcançar alguma coisa, tem que ser por alguém que conseguiu. Então, aqui a gente vai estudar as pessoas que conseguiram co-criar prêmios de loteria usando a lei da atração. E a gente vai ver as práticas que eles fizeram para a gente realmente fazer. Ver os comportamentos que eles tiveram, porque é importante você ter os comportamentos quânticos. Nós temos que ter os comportamentos quânticos para conseguir co-criar, porque é um processo. Então, a gente vai ver como que essa pessoa fez, que já conseguiu co-criar o prêmio, e a gente vai buscar fazer a mesma coisa, ter os mesmos comportamentos, fazer as mesmas práticas, porque não adianta também só fazer as mesmas práticas e não ter o mesmo comportamento. Então, a gente tem que estudar a mentalidade, a gente tem que estudar a estratégia que a pessoa usou, e a gente vai e faz. Então, hoje eu quero falar da incrível história do rapaz que ganhou na loteria com a lei da atração. Então, recentemente eu escrevi no meu blog sobre isso, porque foi uma história que eu achei incrível de um rapaz que ele realmente co-criou o prêmio da loteria usando os ensinamentos do Abraham. Então, se você não conhece os Abraham, eles são seres de outra dimensão que são canalizados pela Esther Hicks. Então, tem os livros dos Abraham e o mais famoso é o Peça e Será Atendido, mas existem outros também. Então, eu vou deixar aqui os livros dele para caso você não conheça, você estudar. É fantástico. Peça e Será Atendido, para mim, é um dos melhores livros de lei da atração que existe. E, claro, O Segredo, que todo mundo sabe que eu amo o segredo, mas o Peça e Será Atendido dos Abraham são um livro fantástico. Se você gosta de lei da atração, não leu esse livro, leia. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ler esse livro, porque ele é realmente incrível. Então, essa história, ela está no Fórum dos Estados Unidos dos Abraham, porque são pessoas que se unem para trocar experiência. Então, as pessoas vão lá e trocam a experiência dos resultados que elas tiveram na lei da atração. Então, é como a gente faz aqui na comunidade Lei da Atração na Prática no Facebook. Então, se você não faz parte, eu vou deixar o link aqui embaixo para você vir com a gente. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, nós já somos uma comunidade de mais de 38 mil membros. Então, são 38 mil pessoas em busca da expansão de consciência. E lá a gente fala muito sobre lei da atração e principalmente sobre lei da atração para a riqueza, que é realmente o meu foco. Quem acompanha meu trabalho sabe que o meu foco é usar a lei da atração
para construção e expansão de riqueza. Então, lá a gente fala muito disso. Então, como que começou essa história desse rapaz? Essa história está lá no Fórum dos Estados Unidos e é uma história que chama muita atenção. Por quê? Porque ele fala que ele conseguiu cocriar o prêmio usando as técnicas ensinadas nos livros da Esther Hicks. Então, aqui nessa aula a gente vai estudar a história dele e a gente vai estudar o comportamento dele para ver o que ele fez. E depois, nas outras aulas, a gente vai estudar mais a fundo essas práticas, mais a fundo esse comportamento, por que é importante, e aí já vou colocar o estudo de neurociência, de física quântica, de PNL, que são coisas que eu amo estudar, são coisas que eu ensino nos meus treinamentos. Então, nos meus treinamentos de lei da atração, pensamentos viram coisas, e o toque de Midas, co-criador milionário, que é para a riqueza. Então, eu falo muito sobre física quântica, eu falo muito sobre neurociência, PNL. Por quê? Porque para você ter resultados na lei da atração, você precisa entender o funcionamento do seu cérebro. Você precisa entender a linguagem do seu cérebro e você precisa entender a linguagem do universo. Então, para conhecer o seu cérebro é neurociência. A linguagem do cérebro é PNL e a linguagem do universo é física quântica. Então, tem que estudar. Para você ter resultados com a lei da atração, você tem que estudar. Então, aqui a gente vai estudar a história do Gian, porque o nome dele é Gian, ele mora na Flórida, e aqui a gente vai estudar um pouco da história dele. Eu escrevi a história dele no artigo, eu também vou deixar aqui embaixo, para depois você ir lá e ler com mais calma, reler, para você realmente entender tudo que ele fez. Bem, o Gian, ele conta que quando ele ganhou na loteria, ele tinha apenas 19 anos, e ele morava em Nova Jersey. Só que quando ele escreveu esse relato, ele já tinha 22 anos e morava na Flórida. Então, ele disse que ele conheceu a lei da atração através do livro O Segredo. Então, se você não leu O Segredo, você tem que ler. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, porque é um livro incrível, eu sou apaixonada pelo livro O Segredo. Então, ele conta que ele leu o livro O Segredo e que foi através desse livro que ele teve primeiro contato com a lei da atração, como a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas tiveram contato com a lei da atração com o livro O Segredo. Eu não, eu já tinha contato com a lei da atração. Eu li vários livros de lei da atração quando eu conheci o livro Segredo. Então, um dos primeiros livros que eu li que realmente eu tive resultado foi O Poder do Subconsciente. Eu já tinha lido outros livros, mas não tinha técnica. Então, o Poder do Subconsciente tinha técnicas, eu fiz e tive resultado. E depois, com o Segredo, a mesma coisa. Anos depois que eu fui ler O Segredo. Eu li O Poder do Subconsciente em 1998 e fui ler O Segredo em 2006. Então, ele diz que ele leu o livro Segredo com 18 anos. Então, ele leu o livro e assistiu o DVD. E aí, ele começou a aplicar esse ensinamento no dia a dia. Então, é aqui que ele começa a contar a história dele, contar o porquê que ele sonhava tanto em ganhar o prêmio na loteria. Então, eu sempre falo lá no nosso grupo Lei da Atração na Prática que é importante estudar e praticar a Lei da Atração. Então, uma coisa que já me chama atenção na história dele é o quê? Ele já começou a estudar e praticar. Então, ele leu o livro, viu o DVD e já começou a aplicar. Então, é o que eu falo, é estudo e prática. Então, ele conta que quando ele tinha 19 anos, as coisas na casa dele estavam muito complicadas. Tinha muita briga, então ele realmente não estava feliz ali. Ele tinha o desejo de sair de casa, de morar sozinho, de ter a vida dele. Só que ele não tinha condições financeiras. Então, o que aconteceu? Ele queria usar a lei da atração para isso, mas ele realmente não sabia como que ele ia fazer isso. E quando ele se deparou com o ensinamento dos Abraham, ele realmente ficou surpreso com a forma como os Abraham falavam da lei da atração em detalhes. Então, ele realmente conseguiu compreender. Então, através dos ensinamentos dos Abraham, que ele conseguiu realmente compreender a lei da atração. E ele realmente começou a ver que ele poderia mudar a vida dele, que aquele ensinamento poderia mudar a vida dele. Então, o que ele queria? Ele queria sair de casa, era o desejo dele. Só que ele não tinha condições financeiras. Então, ele começou a ter o desejo de ganhar na loteria. E ele começou a comprar bilhetes de loteria, só que ele não tinha sucesso. Então, ele ficou comprando bilhetes por 5 meses, tentando se alinhar ao prêmio e nada acontecia. Por quê? Porque no livro Peça e Será Atendido, fala que você tem que se alinhar. Para você realmente ter resultados na lei da atração, você tem que se alinhar, pensamento, emoção,
Para quê? Para que você realmente consiga conquistar o seu desejo. Só que ele estava com dificuldade de se alinhar ao desejo dele. Então, ele decidiu concorrer a outros prêmios de loteria. Ele decidiu apostar na loteria estadual. Então, ele comprou alguns ingressos, mas também não teve sucesso. Então, mas ele persistia. Ele não tinha sucesso, mas ele continuava persistindo. Até que um dia ele teve um sonho. Nesse sonho, ele recebeu um bilhete com a palavra premiado impressa. Então, quando ele viu aquele bilhete no sonho, ele acordou com aquela determinação que ele ia ganhar o prêmio. Então, ele teve aquela sensação lá no fundo do coração dele que ele ia ganhar o prêmio. Então, ele começou a dizer para ele mesmo, eu vou ganhar o prêmio. Então, desse dia em diante, ele começou a levar a sério a conquista do prêmio. E ele aprendeu tudo o que ele podia da lei da atração com os ensinamentos dos Abraham. Então, ele começou a praticar mais a fundo com tudo que ele aprendia ali. Para quê? Para que ele pudesse compreender a lei da atração. Então, ali ele entendeu que tudo é energia e vibração. Então, foi ali que as coisas começaram realmente a mudar para ele. E agora, eu quero que você preste muita atenção nas práticas que ele fez. Vamos entender as práticas que ele fez, o que ele realmente fez que realmente virou o jogo, mudou o jogo dele. Então, ele começou fazendo uma lista de tudo que ele pensava sobre ele, sobre dinheiro e sobre loteria. Então, isso é incrível. Ele fez a lista ali, tudo escrito de tudo que ele pensava sobre ele, sobre loteria, sobre dinheiro. Por quê? Para ver as crenças limitantes. Quer dizer, ele começou com autoconhecimento, conhecendo a ele mesmo. Então, muitas pessoas, elas querem ter resultado na lei da atração, elas começam a fazer práticas, mas elas nem param para olhar para suas crenças, para realmente ter atenção no que elas pensam. Muitas querem ganhar na loteria, mas acham errado ganhar em loteria, acham errado ganhar em jogo. Muitas pessoas acham errado usar a lei da atração para ganhar na loteria. Então, você tem que ver a sua crença. Você acha certo, você acha errado, por que você acha isso? Você tem que se questionar. Então, isso da lista é incrível. Então, é o que eu já falei, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai estudar mais a fundo a importância de tudo isso. Então, aqui, nesse primeiro vídeo, eu quero só falar o que realmente ele fez. Então, ele fez essa lista de tudo que ele pensava sobre dinheiro, sobre loteria e sobre ele mesmo. Então, ele foi buscar autoconhecimento. Então, ele compreendeu que a primeira prioridade dele era se amar, se aceitar, se sentir merecedor de tudo que a vida tem a oferecer, de tudo que o universo tem a oferecer, os melhores presentes que o universo tem a oferecer. Então, para isso, você tem que se amar, você tem que se sentir merecedor. Se você não se acha merecedor, você não vai conseguir realmente ter a sua vida dos sonhos. Então, esse foi o primeiro passo dele. Ele viu que a prioridade era se amar. Então, qual foi a outra prática que ele fez? Ele fez o quadro dos sonhos. Ele criou o quadro dos sonhos, o que ele queria realmente ele colocou ali naquele quadro. E ele também colocou afirmações financeiras, afirmações de abundância, de riqueza, tudo isso ele colocou no quadro. Então, olha que incrível, ele não fez só um quadro com imagens, ele fez um quadro com afirmações. Então, eu achei isso aqui incrível. Então, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Ele conta que repetia todos os dias, em todas as chances que ele tinha, essas afirmações. Então, ele tinha essas afirmações lá no quadro, junto com as imagens, e sempre que ele tinha chance, ele repetia essas informações, porque a repetição é muito importante. E ele fazia essa prática. Então, você vê que ele fazia tudo assim, de uma maneira muito correta. E ele conta que ele usou imagens da internet para usar o quadro dos sonhos. Então, eu falo muito do quadro dos sonhos no celular. Se você ainda não viu o vídeo Quadro dos Sonhos no celular, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você ver, porque eu uso o quadro dos sonhos no celular, mas claro, você pode fazer o quadro dos sonhos na sua casa, mas eu faço celular por quê? Porque eu fico muito no celular, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender como que faz. Outra prática que ele fez que me chamou muita atenção foi a meditação. Ele diz que começou a meditar. Então, a meditação ela é fundamental se você quer realmente potencializar os seus resultados na lei da atração. Por quê? Porque você vai treinar o foco, você vai treinar a concentração, a atenção. Então, a gente recebe muito estímulo. A gente hoje vive na era da informação. Então, são muitas informações. Então, a gente precisa aprender a silenciar a mente. A gente precisa também
também é praticar a meditação de estar presente. Então, são várias práticas de meditação que você pode colocar no seu dia a dia. E ele fala que ele começou a meditar. E meditar é muito importante. Então, no livro do Peça e Será Atendido, fala justamente também da importância da meditação, de começar a meditar. Então, ele conta que ele começou a meditar e ele começou a sentir apreciação pelas coisas do quadro dos sonhos. Então, veja bem, ele só não tinha só o quadro dos sonhos. Então, tem pessoas que colocam lá o quadro dos sonhos, mas fica lá. Não, ele começou a sentir apreciação aquelas imagens que ele tinha no quadro dos sonhos. Então, quando ele sentia essa apreciação, ele conta que ele sentia a vibração aumentar. Então, o que ele fazia? Ele sentia aquela apreciação pelas coisas que estavam no quadro e ele via que isso aumentava a vibração dele. E aí ele começava a agradecer. E aí ele sentia a gratidão percorrer por todas as partes do corpo dele. Então, ele fala isso em detalhes. E se você pratica a lei da atração, você sabe da importância da gratidão. Então, é fundamental você sentir a gratidão. Então, aqui ele fala da vibração, ele fala de sentir a vibração ali aumentando no corpo dele e de sentir gratidão. Então, essas foram as práticas que ele fez. A gente vai estudar muito sobre isso nesse desafio, porque é algo incrível e eu tenho certeza que se você conseguir, se você conseguir realmente fazer essas práticas, você conseguir estudar, você tem sim grandes sonhos de cocriar o prêmio da Mega Sena da Virada. Então, vai conseguir cocriar o prêmio quem conseguir realmente fazer as práticas, se alinhar ao prêmio e realmente cocriar esse prêmio. E qualquer pessoa consegue. Então, ele aqui contou o que ele fez, ele contou a experiência dele, ele diz também que ele se sentia muito bem, que até as pessoas que estavam na vida dele negativa, elas não afetavam mais ele. Então, ele estava se sentindo com uma vibração tão alta que as pessoas à volta dele, mesmo negativa, aquilo ali não afetou mais ele. Então, agora eu quero que você também preste atenção que ele vai contar como que foi quando ele realmente ganhou o prêmio. Então, isso é muito importante que você preste muita atenção agora. Então, agora eu quero contar como que foi que ele ganhou o prêmio. E tem algo muito curioso que ele conta. Então, como eu já estava falando, ele disse que as pessoas negativas que estavam em volta dele não afetavam mais ele. E ele também conta que ele começou a ganhar mais dinheiro. Lembra, no quadro dos sonhos, ele colocou aquela vida abundante, colocou frases de abundância e prosperidade. Então, ele fala que, curiosamente, ele começou a ganhar mais dinheiro com o trabalho que ele tinha na época. Então, ele começou já... ele estava no estado de abundância que ele começou realmente a ter prosperidade. Então, no próprio trabalho dele, que ele fazia na época, ele já começou a ganhar mais dinheiro. Então, isso já deixava ele mais feliz, ele se sentia cada vez mais abundante. Mas continuava com desejo ardente de ganhar os milhões de dólares do prêmio da loteria. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Desejo ardente. O Napoleão Hill, ele fala muito no livro Quem Pensa Enriquece e no livro A Lei do Triunfo da importância de você ter um desejo ardente por riqueza. Se você não tem um desejo ardente por riqueza, se você não, quando você quer cocriar algo, você não tem um desejo ardente, é fogo, é vibração. Então, quando arde, aquela coisa arde, é vibração, então é fogo, é você ter aquele fogo. Então, é muito importante que você tenha realmente um desejo ardente, um desejo que te queime, um desejo que seja forte, que aumente a sua vibração, que realmente vibre dentro de você. Você precisa ter um desejo ardente. Então, ele tinha o desejo ardente de ganhar na loteria. E aí eu te pergunto, você tem um desejo ardente de ganhar na loteria? É importante que você saiba isso. Porque muitas pessoas, ela quer ganhar o prêmio porque ela acha que aquilo é a única maneira dela ficar rica. Mas não, a riqueza ela pode entrar na sua vida de diversas formas, pelo seu trabalho, se você tem um emprego, você ser promovido cada vez mais, pode também vir por um prêmio da loteria, pode também vir pelo seu negócio, pode também vir por você fazer alguns investimentos e de repente aquilo ali subir de uma maneira muito grande. Então a riqueza ela pode entrar na sua vida de diversas formas. Então, é importante você se perguntar se você tem realmente o desejo ardente de ganhar na loteria.
Então, você tem que ter, é importante ter. Então, ele começou a ganhar dinheiro no serviço dele, mas ainda assim ele estava ganhando dinheiro no trabalho, mas ele continuou com o desejo ardente de ganhar na loteria. E continuava repetindo as afirmações de prosperidade. E realmente se sentindo ali, vivendo com apreciação, com felicidade, vendo o quadro dos sonhos. Então, ele seguiu praticando, praticando, praticando. E ele conta que uma frase que impactou muito, que foi uma frase dos Abraham, que impactou muito ele, que foi: você deve viver mais no seu sonho do que na sua realidade. Gente, olha que incrível. Olha que incrível. Você deve viver mais no seu sonho do que na sua realidade. Então, a gente vai estudar também essa frase nos próximos vídeos, porque ela é realmente incrível. Então, a gente vai estudar ela de acordo com a física quântica, para você entender a profundidade desse ensinamento. Mas guarda essa frase: você deve viver mais no seu sonho do que na sua realidade. Então, eu já falei lá no dia do pré-desafio, que eu coloquei lá na comunidade, você já se sentir ganhando o prêmio. Então, eu já coloquei lá no pré-desafio, a partir de hoje até o dia do sorteio, até o dia da Mega da Virada, sorteio da Mega da Virada, já se sentir ganhador do prêmio, já se sentir como ganhador do prêmio da Mega Sena da Virada. Então, essa frase aqui, ela mostra a importância disso. Você deve viver mais no seu sonho do que na sua realidade. Então, ele conta que era isso que ele estava fazendo, era exatamente isso que ele fazia. Ele passava a maior parte do tempo visualizando e sentindo a vida dos sonhos, sentindo a apreciação, agradecendo, e seguia com esse desejo ardente de ganhar na loteria. Então, ele fala que ele não olhava para os números, ele só olhava para o bilhete. Então, muitas pessoas ficam tentando adivinhar os números, e até funciona, porque lá na comunidade tem uma moça que ela sonhou com os números, ela conseguiu anotar os números e ela fez a quadra da Mega Sena. Então, ela não conseguiu anotar todos os números, porque ela falou que alguns estavam embaçados, mas o que ela conseguiu anotar, ela fez a quadra da Mega Sena. Ela conta que ela ganhou, acho que foi R$ 1.115. Então, eu tenho lá o depoimento dela, então é algo muito incrível. Mas esse rapaz, ele conta que ele não olhava os números, ele só olhava o bilhete. Então, você tem que ver aquilo que funciona com você, o que vai funcionar melhor com você. Agora, presta muita atenção, olha algo que curioso. Ele conta que ele não olhava os números, ele só olhava o bilhete, só ficava olhando o bilhete, mentalizando o bilhete que estava premiado. E o que aconteceu? Quando ele ganhou o prêmio, que esse dia chegou, ele conseguiu ganhar o prêmio, ele conta que quando ele foi conferir o bilhete, que ele foi olhar o bilhete, ele já sentiu algo assim, indescritível. E aí, quando ele olhou, aquele bilhete realmente foi premiado. Então, você vê na visualização dele, na mentalização, ele sempre se viu olhando o prêmio premiado, olhando o prêmio premiado. Então, ele conseguiu realmente cocriar isso. Chegou o dia que ele olhou o prêmio e estava premiado. Então, ele diz que ele demorou uma semana para validar o prêmio, então só uma semana depois que ele foi lá validar o prêmio. E ele conta que os funcionários da loteria ficaram surpresos de saber que era um jovem de apenas 19 anos que estava lá para validar o bilhete de $2 milhões. 2 milhões de dólares. Então, ele foi sozinho, esse rapaz de 19 anos, ele foi lá sozinho para validar o prêmio de 2 milhões de dólares. Então, hoje ele tem um negócio de sucesso, graças aos investimentos que ele fez. Então, ele é um homem de negócio, ele tem 22 anos, é um jovem ainda, mas ele já tem o seu negócio, então ele investiu o dinheiro, ele soube realmente usar esse prêmio para avançar na sua vida financeira. Então, ele hoje é uma pessoa abundante, ele é uma pessoa que vive a prosperidade, e ele conta que foi por causa da lei da atração, por causa das práticas da lei da atração. Então, eu espero que essa história realmente te inspire. Então, eu ouvi a primeira vez essa história, foi no canal do YouTube da Temporariamente Humana, e eu fui lá no fórum, eu fui lá ler, porque eu achei a história super interessante. Então, é realmente incrível. Eu vou deixar também o canal dela aqui embaixo, porque eu adoro o conteúdo dela. Então, é muito importante que quando você está estudando lei da atração, você acompanhar
canais de lei da atração, você lê livros de lei da atração. Por quê? Porque você está trazendo essas informações para o seu sistema. E eu sempre falo lá na comunidade que é muito importante que quando você quer algo, você trazer essas informações para o seu sistema. Então, você quer realmente cocriar cada vez mais a vida dos seus sonhos, é importante que você busque canais que falam de lei da atração, leia livros de lei da atração, participe de comunidade de lei da atração. Então, vou deixar aqui a nossa. Tem também o nosso canal do Telegram, que também é o Co-Criador Consciente, que a gente fala muito de lei da atração. Tem também o nosso Instagram, Co-Criador Consciente, eu vou deixar aqui embaixo. Para quê? Para que você realmente estude a lei da atração. Porque lei da atração é estudo e prática. Então, eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, eu espero que você realmente participe desse desafio. Vem lá para o nosso canal do Telegram, que a gente está estudando muito sobre isso. Vem para a nossa comunidade e eu tenho certeza sim que qualquer pessoa pode cocriar o prêmio da Mega Sena da Virada. Então, vamos ver quem consegue cocriar o prêmio da Mega Sena da Virada, porque alguém vai ganhar, que seja eu. Se você gostou do vídeo, dê um curtir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E guarde essa frase: alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Que seja eu.